amigos, estamos hoje em Vilar Formoso, uma pequena vila portuguesa situada no concelho de Almeida, na região da Beira Alta, com cerca de 2.220 habitantes. A vila se encontra na fronteira com a Espanha, sendo um ponto estratégico que ao longo da história recebeu influências e características de ambos os lados da fronteira. Essa proximidade com a fronteira ibérica fez de Vilar Formoso um ponto de passagem e de acolhimento para muitos povos, sendo um local que guarda memórias de diversas fases históricas, inclusive da presença judaica na região. Aqui, amigos, a presença judaica em Vilar Formoso remonta ao final do século XV, mais precisamente ao momento em que a Inquisição Espanhola culminou na expulsão dos judeus dos reinos de Espanha, em 1492. Estima-se que cerca de 35 mil judeus tenham atravessado a fronteira buscando refúgio em Portugal. Muitos deles se fixaram nas aldeias raianas, reforçando as comunidades já estabelecidas, ou como no caso de Vilar Formoso, criando uma nova judiaria. Nesta época, Vilar Formoso tornou-se um importante centro para a comunidade judaica, que se estabeleceu principalmente na Rua da Moureirinha, próxima à antiga escola primária Albino Monteiro. Esta zona, ainda hoje identificada como parte da antiga judiaria, guarda vestígios da presença judaica, apesar de grande parte do patrimônio ter sido alterado ao longo do tempo. A judiaria de Vilar Formoso funcionava como um núcleo autossuficiente, com sinagogas, lojas e mercados, e a comunidade judia desempenhava um papel significativo na vida econômica e social da vila. Hoje, a judiaria de Vilar Formoso é uma das poucas a ainda preservar alguns traços da antiga comunidade judaica que aqui, de alguma forma, habitou. Embora o patrimônio tenha sido muito modificado ao longo dos séculos, a Câmara Municipal de Almeida tem em mente projetos de preservação e mesmo recuperação deste importante pedaço da história local. A Rua da Moureirinha, que antes formava o coração da judiaria, continua a ser um ponto de referência para quem deseja conhecer mais sobre a história judaica de Vilar Formoso. Como vocês podem perceber, a cidade é muito tranquila. Às vezes temos a impressão de não existir ninguém por aqui. Tudo muito silencioso, muitas casas fechadas, algumas sem vida até. E isso nos leva a pensar um pouco a respeito de como era a judiaria e de como tudo aqui funcionava quando uma vida judaica assim existia, uma comunidade judaica então prosperava. Amigos, além disso tudo, a presença judaica na vila não se limita ao período medieval como nós estamos acostumados a ver em outras caminhadas, em outras cidades. Em Vilar Formoso temos que lembrar e destacar que durante a Segunda Guerra Mundial a cidade voltou a ser um ponto de passagem crucial para os judeus. Especificamente entre 17 e 19 de junho de 1940, milhares de judeus refugiados passaram pela estação ferroviária de Vilar Formoso, muito próximo daqui, a caminho de Portugal, com vistos concedidos pelo conhecido cônsul de Portugal em Bordeaux, na França, o senhor Aristides de Sousa Mendes, que assim seja aqui lembrado e homenageado. Esse gesto corajoso de Sousa Mendes, que contrariou as ordens do regime de Salazar, permitiu que mais de 30 mil refugiados, incluindo um grande número de judeus, escapassem das garras do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Esse ato heróico é considerado um dos maiores feitos individuais da Segunda Guerra Mundial e representa, assim, a solidariedade e a coragem em tempos de perseguição pelos povos da região, especialmente os portugueses que assim receberam
os judeus aqui. A esse respeito, é muito interessante e importante visitar o Museu de Vilar Formoso, porque além de rico acervo, também nos impressiona a maneira pela qual eles foram recebidos e acolhidos aqui em Vilar Formoso durante essa época. Para honrar essa memória, como eu havia comentado, a Câmara Municipal de Almeida está a desenvolver um projeto para criar o Museu Vilar Formoso Fronteira da Paz. Na verdade, esse museu já foi estabelecido, já existe e está localizado nos armazéns da estação ferroviária. Esse museu preserva a memória, o papel vital desempenhado não apenas pela estação ferroviária que recebeu os judeus, mas sim pela comunidade. Isso sim é importante ser dito, de Vilar Formoso na salvaguarda de vidas durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente os judeus, que com a ajuda de Aristides de Souza Mendes atravessaram a fronteira para a segurança aqui em Portugal. Este centro é focado na chegada dos judeus durante esse período e é um espaço de reflexão sobre a importância do acolhimento e da resistência contra a intolerância. Também vale a pena lembrar que em 17 de junho de 2013, a Câmara Municipal homenageou os descendentes dos refugiados que haviam sido salvos por Aristides de Souza Mendes. Uma comitiva de cerca de 45 cidadãos norte-americanos descendentes desses refugiados visitou Vilar Formoso e teve a oportunidade de conhecer o país que acolheu suas famílias, seus antepassados, durante um dos períodos mais sombrios da nossa história. Bem, amigos, a história judaica de Vilar Formoso é rica, como podem perceber, e até complexa, marcada por essas duas fases distintas, mas interligadas. A primeira, a de acolhimento e formação de uma judiaria na Idade Média, por onde estamos hoje a caminhar, e a segunda, mais recente, durante a própria Segunda Guerra Mundial, quando a vila e a sua estação ferroviária se tornaram um símbolo de solidariedade e resistência. Este museu é uma importante ferramenta para preservar e divulgar essa memória e permite que as gerações conheçam o papel vital de Vilar Formoso na proteção de vidas humanas em tempos de guerra e perseguição. Eu espero que vocês tenham gostado desta caminhada e também de visitar um pouco Vilar Formoso, assim como a sua história aqui nesta região fronteiriça com a Espanha, onde, de certa forma, o passado e o presente se encontram neste local de memória, onde ofereço essa reflexão sobre os valores da paz, da justiça e da humanidade, especialmente na figura do cônsul Aristides de Souza Mendes. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.